Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Júnior de História. Dizem que a máquina do tempo não existe, existe sim, é uma boa aula de história. E nós vamos passar aqui uma dica para vocês muito importante. É a dica que muita gente confunde os nomes das classes sociais em diferentes sociedades. Nós temos aqui, por exemplo, a sociedade de Esparta, a sociedade de Atenas e a sociedade de Roma. Não está anotado aqui, mas a gente anota aqui, ó. Roma. Prontinho. Então, pois bem, olha, Esparta, quando os dórios chegaram na península do Peloponeso, lá na região da Lacedemônia, eles expulsaram a população local. A população local derrotada acabaram tornando trabalhadores servos dos invasores dórios. A parte que lutou, que ofereceu resistência e foi tornada serva, foi chamada de ilota. O nome desses trabalhadores em Esparta é ilota, porque cada sociedade com as suas classes sociais. Aqueles que não ofereceram resistência, que aceitaram pacificamente, perceberam, não, os dórios, embora tenham um número menor, mas eles são mais preparados para a guerra, nós não vamos enfrentá-los, vamos negociar a paz. Esses foram expulsos da cidade, moravam do lado de fora do muro da cidade, que em grego se diz pere. E aí, ecos significa casa, do lado de fora da casa. Então, periecos eram aqueles que viviam fora do muro da cidade de Esparta, logo depois da invasão dória. Eles dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Durante a manhã, eles iam para a cidade, vendiam lá suas bugigangas, vendiam sua mercadoria, faziam seus artesanatos. Durante a noite, eles então retiravam-se da cidade e voltavam para os seus casebres do lado de fora do muro da cidade, daí a nomenclatura periecos, beleza? Então aí você tem o invasor dório, esparcíata, ele também pode ser chamado de dório ou espartano. Você tem o que ofereceu resistência, o ilota, e o que não ofereceu resistência e eram obrigados a morar fora da sua casa e que dedicavam ao comércio e artesanato, perieco. Quanto a Atenas, agora você tem uma grande quantidade de classes sociais. Esta Atenas aqui representada é a anterior ao período da democracia. Você vai ter os descendentes dos fundadores de Atenas, eupátridas, bem, pátrida, nascido, os bem-nascidos, os filhos daqueles proprietários de terras e dos controladores da justiça, né? Você vai ter também os demiurgos. Os demiurgos, eles eram aqueles que tinham o comércio e o artesanato, né? Eles eram chamados, nos livros didáticos um pouco mais antigos, como diz aquele homem mais velho, né? No meu tempo, eles eram chamados de diacrianos, tá? Porque viviam na região da Diácria. Vocês também têm aqui logo abaixo o geo. Geo logo te remete à terra, geografia, georgóis, aqueles que tinham pequenas propriedades de terras. Logo adiante, você vai ter aí os tetas, os pequenos miseráveis, os pobres, aqueles que não tinham terras, não tinham trabalho, mas eles também eram filhos de mulheres atenienses. Tetas, georgóis, demiurgos e eupátridas, eles são filhos de mulheres atenienses. Portanto, durante o período chamado de democracia, quando eu falo de cidadão grego com direito a voz e voto, eu estou me referindo eupátridas, demiurgos, georgóis e tetas. Os metecos e os escravos, quem eram eles? Os metecos eram estrangeiros livres. Eles não eram filhos de mulheres atenienses, por isso jamais, nunca receberam a cidadania, nem mesmo durante a democracia. E os escravos poderiam ser de três tipos:
Escravo por nascimento, escravo por dívida e escravo por conquista militar. Então, escravo por nascimento, escravo por dívida e escravo por conquista militar. Durante o período dos legisladores, quando foi abolido em Solon, foi abolida a escravidão, eu estou me referindo ao escravo por dívida, tá? Quando lá você for ler, Solon libertou os escravos, porque eram pessoas atenienses, geralmente tetas, empobrecidos que vendiam a sua liberdade por não conseguir pagar as dívidas, tornando-se assim escravos. A outra pirâmide social que eu me propus a conversar com vocês aqui nessa dica diz respeito a Roma. Esta pirâmide social refere-se a Roma antes da República, no período monárquico, né? Ali da sua fundação em 720 a.C. até 509 a.C., com a queda de Tarquínio o Soberbo. Lá você vai ter os fundadores de Roma, os patrícios, filhos da pátria, patrícios. Você vai ter a grande maioria, olha aqui que legal, a grande maioria, ela é diferente das demais, da população, eram formados pelos plebeus, estrangeiros livres, o egípcio, o grego, o fenício, enfim, que ia viver em Roma, não era filho de uma mulher romana, logo era plebeu. Eles dedicavam-se ao comércio, artesanato e trabalho livre assalariado, né? Lembrando que o nome assalariado referência ao sal que eles recebiam como pagamento pelo seu trabalho. Abaixo aqui estão os clientes. Quem são esses clientes? Esses clientes é que depois vai criar o clima bem posterior aí na questão da servidão lá. Os clientes podiam ser um patrício empobrecido que vivia de favor de um patrício, ou um plebeu enriquecido, porque ele, o plebeu, era um comerciante, não era? Então o plebeu podia enriquecer, todo comerciante pode enriquecer, é passivo de enriquecer. Então, mas um plebeu enriquecido continuaria sendo meramente um plebeu. Então, para recorrer na justiça, para as questões burocráticas, ele se aclientelava, se não existia esse verbo, eu acabei de criá-lo, a um patrício, para poder usufruir dos benefícios políticos desse patrício. E por fim nós temos os escravos, que também podia ser por nascimento, por dívida ou por conquista militar. Só que diferentemente de Grécia, os escravos em Roma, eles eram vistos apenas como uma ferramenta de trabalho. Um analfabeto poderia ser um grande escritor? Sim, desde que ele tivesse um escravo que fosse um grande escritor. Porque a escrita daquele escravo não era assinada pelo próprio escravo, era assinada pelo dono do escravo. Portanto, o escritor não era o escravo, era o dono do escravo. E o castigo mais terrível que um escravo poderia sofrer era a cruz. Tá? A crucificação para aqueles escravos que fossem mais rebeldes, mais violentos, castigo esse que foi assimilado do povo assírio e foi trazido para o povo romano. Portanto, o que eu tinha aqui para poder passar nesse primeiro momento aí de dica para vocês a respeito do Enem seria então classes sociais, pirâmides sociais aí em Esparta, em Atenas e em Roma. Valeu, galera, até a próxima, se Deus quiser.